chegando ao final da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas dadas antes das despedidas. A primeira delas é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores e espectadoras? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Olha, o livro que eu estava lendo, que eu li antes de começar a pré-campanha, e depois eu não consegui mais ter o meu prazer, né, que é leitura, é o livro da Eleanor Marx, Uma Biografia da Expressão Popular, esse mesmo. Um espetáculo de livro, porque a gente tem a biografia que o Zé Paulo Neto fez do Marx, que é excelente, maravilhosa, mas a perspectiva, né, da família Marx a partir deste livro é assim encantador. E o filme não é tão recente. O filme é um filme italiano, né, sobre o Mussolini bem novo ainda, no começo da sua carreira política, e a sua primeira mulher. Esse filme Vincere. E esse filme é muito interessante, inclusive para nós que estamos na luta antimanicomial, né, para perceber como o fascismo, o fascismo faz duas coisas, ou ele três coisas: ele mata os inimigos, ele encarcera os inimigos, ou ele manda para o manicômio. E manda para o manicômio com a desculpa da cura. Né? Então, é uma forma de encarcerar, de criminalizar, de subjugar setores da população, e no caso do Mussolini, é a própria mulher dele, né? Que ele... Raquel. Exatamente. Que ele manda para o manicômio porque ela é um estorvo para a carreira política dele. E além de tudo, esse filme é de uma fotografia genial, assim, maravilhoso, vale muito a pena. Ele foi pouco falado no Brasil, mas se vocês conseguirem assistir, eu fiquei encantada. Você assistiu no cinema ou é possível assistir em alguma plataforma? Eu assisti no cinema, quando ele foi lançado, eu acho que já faz mais de 10 anos. Tomara que tenha em alguma plataforma, eu não tenho conhecimento se tem, mas os jovens hoje em dia conseguem assistir qualquer coisa, e eu sei como, mas enfim. Muito bem. Sofia, vale muito a pena. Alguma série que você queira sugerir? Não, agora eu já assisti várias séries que passam na Netflix, mas não tem nenhuma assim especialmente importante agora. A gente está chegando ao fim, Márcio. Queria agradecer demais essa entrevista, essa conversa, e vou fazer as perguntas que a gente sempre faz aos convidados no final dessas conversas. Qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? Ora, infelizmente, nós estamos diante de uma quantidade e qualidade exuberante de publicações no Brasil, não é? Mas eu, para não perder de vista a minha área de conhecimento, eu indicaria o livro dos professores Luiz Gonzaga de Melo Beluso e o Gabriel Galípola, A Escassez na Abundância Capitalista. É um livro muito interessante, não apenas para estudiosos iniciados, mas também para quem não tem grande conhecimento, coisa introdutória, sobre a dinâmica do capitalismo no período atual, né, que é um capitalismo que produz abundância, mas se mantém, na verdade, produzindo escassez, que é a forma de permitir que os preços assumam valores de forma artificial. Tá certo. E qual filme ou série você assistiu recentemente e gostaria de sugerir? Eu assisti a semana passada e gostei muito, e me parece um filme cuja atualidade nos diz respeito nessas 2 semanas próximas às eleições, que é o filme O Debate, de Caio Blatt, Paulo Betti e Débora Boca. E parece que o Caio foi entrevistado aí do programa Opera Mundi, e a temática muito própria dos dias de hoje, não é? Quando o apelo ao diálogo, ao debate, como forma necessária para que os eleitores possam tomar opinião e decidir o voto mais conscientemente possível. Aliás, eu ia recomendar que as pessoas fossem assistir o quanto antes, porque não sei se a definição do que fica em cartaz e não fica depende muito dos resultados nos primeiros dias.
E então, quanto antes você vai, mais chance do filme ficar mais tempo em cartaz. Esse filme é bem importante mesmo. Leonardo, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira pergunta: qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda: qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Livros seriam dois, né? Um é a biografia do Marighella, do Mário Magalhães. Eu não tinha lido ainda, estou lendo e estou achando assim muito legal. Claro que tem várias também imprecisões. Se eu pudesse, criticaria ele também em vários aspectos assim históricos que estão colocados, mas no fundamental está exaltando a vida de um grande revolucionário, um grande exemplo para nós de lutador social, inclusive negro, né? Carlos Marighella. E a outra é o Veias Abertas da América Latina, que eu já tinha lido e peguei para refolheá-lo, pegar aspectos ali importantes, porque assim, olha, essa base de crítica que eu fiz aqui a esse exportador de matéria-prima, essa dependência, esse legado de dependência que as classes dominantes nos impuseram, esse livro assim, é um ponto de partida, eu recomendo. Quem não leu, leia esse livro. Assim, é uma aula de história, um negócio muito importante, inclusive falando do Brasil, de vários aspectos assim, para a gente ver como que deu no que deu, como é que a gente chegou aqui, como é que deu nessa, desculpa o termo aqui, mas nessa merda que nós nos encontramos. Ela tem uma raiz histórica, né? E o Eduardo Galeano é muito preciso para falar disso e da América Latina, porque a nossa Latinoamérica, muitas vezes a gente até esquece que a gente nós somos latino-americanos, e nossos irmãos e irmãs aqui, nós temos que nos integrar cada dia mais. E sem a burguesia nós vamos conseguir fazer essa grande integração latino-americana que nós estamos sonhando, porque estou falando de projeto de país para resolver a contradição aqui dentro, para a gente poder ajudar nossos irmãos e irmãs do lado, né? Tem muita ajuda importante. Filme ou série? De filme, assim, eu estou ruim de filme nesse último período, porque rodando desse jeito que eu estou, o que eu estou fazendo? Eu chego em casa, eu tenho uma tarefa lá com um tal de Pedro, que é meu filho de 7 anos, e aí eu tenho que ficar assistindo desenho com ele. Então, eu assisto Turma da Mônica, um monte de coisa neste sentido, e desses desenhos dessa geração agora, né? Então, eu ocupo a minha tarefa também um pouquinho isso. Agora... Tomara que seu filho tenha gostos variados. O meu filho, que hoje é um homem feito, meu filho novo, de 30 anos, ele, quando era pequeno, ele queria assistir sempre o mesmo filme, que era o Rei Leão. Como eu tinha que assistir com ele, eu sei de cor todos os diálogos do Rei Leão. Se aparece a musiquinha do Rei Leão perto do meu ouvido... Você já... Agora, eu recente assisti esses dias um documentário, Guerras do Brasil, passa até na Netflix. Esse aí mesmo, Guerras do Brasil. Eu achei interessante. Eu assisti 3 episódios. O terceiro eu tenho várias observações sobre o que eles falam da Guerra do Paraguai. Enfim, achei uma linha meio ali, uns historiadores ali, meio numa linha ruim, né? Mas não estou aqui para fazer análise do documentário, não. Tá? Mas o 1 e 2, inclusive o 1 conta com o Ailton Krenak, umas falas dele assim que eu achei sensacionais em alguns historiadores, falando do início do Brasil, da invasão portuguesa e os primeiros anos, como foi, que eles já não chegaram dominando o Brasil inteiro, né? Eles, inclusive, se não fosse a ajuda dos povos indígenas, eles provavelmente não tinham nem conseguido entrar aqui, né? Mas os povos indígenas tinham uma outra forma de relação com povos diferentes. Então, isso foi grandes problemas, e o Veias Abertas da América Latina também ressalta algumas questões sobre isso, né? E a pólvora e a doença também, como foram a guerra biológica, né? Como foi determinante. Então, eu achei interessante esse documentário, recomendo, né? Ver de forma crítica também e tal. Vera, estamos chegando ao fim da nossa conversa. Eu queria fazer 2 perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é: qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda: qual filme ou série
poderia indicar a quem nos acompanha? Olha, eu gosto muito de uns livros assim que eu amo. Eu gosto muito de Estado e Revolução. Se fosse para indicar, eu indicaria esse. Gosto muito de Estado e Revolução de Lenin. Lenin faz um compilado de tudo que Marx e Engels escreveu sobre, sobre o Estado, sobre o que é o Estado, enquanto uma estrutura que se ergue como retrato dessa mesma Estado, como uma superestrutura, que está sempre a serviço da classe dominante, sempre a serviço da classe dominante. E como dizia Marx, o Estado não muda a sua natureza, assim como os capitalistas não vão mudar a sua natureza, eles têm que ser vencidos, destruídos politicamente e economicamente. Então, eu recomendo esse Estado. Ao mesmo tempo, ele diz qual é o tipo de Estado que a classe trabalhadora precisa construir para si e como esse Estado vai servir para garantir, inclusive, o fim de toda a propriedade privada, não só num país, mas no mundo, e poderá, quando acabar tudo isso, se instituir uma sociedade comunista livre do Estado e, portanto, livre de classes sociais e de qualquer tipo de propriedade. Gosto muito desse livro e gostaria que lessem. O outro, para que a pessoa possa perceber o quanto o sistema capitalista é podre nas suas estruturas, que é House of Cards, que é uma série norte-americana que o cara chega ao poder sem passar por nenhuma eleição, só fazendo todo tipo de manobra política e acordos políticos nas entranhas do poder do Estado capitalista, no coração capitalista que é hoje o Império Norte-Americano, o Estado norte-americano. Achei muito interessante essa série. E tem uma outra que eu acho muito bacana, que eu li por acaso, que eu estudei, que eu assisti por acaso há muito tempo, e agora, nesses dias, fazendo campanha, eu disse, não, eu queria assistir alguma coisa, aí vi que estava na Netflix para sair Em Tempos de Paz, que é um filme brasileiro, acho que se eu não me engano, é de direção de Daniel Filho, esse mesmo, que é, na verdade, basicamente um diálogo, é um filme barato, mas é basicamente um diálogo que se dá no final da Segunda Guerra Mundial, e que aqui no Brasil também ele vai chamar de Tempos de Paz, e estava acabando a ditadura aqui no país, então já tinha, né, as pessoas poderiam entrar no país, mas ele não tinha ainda recebido, ele como Carrasco não tinha recebido a ordem do padrinho dele, que o colocou lá na alfândega, ali no Porto de Santos, para reprimir imigrantes que entravam no Brasil suspeitos de comunistas, né? Comunista era qualquer coisa que ele tivesse esse assombro. E é um diálogo muito interessante. Muito embora o filme, ao final, apresente que é possível uma solução pacífica entre os conflitos sociais a partir da arte, coisa que eu discordo. Mas é um filme com um diálogo muito bom entre um carrasco e uma pessoa que vem buscar refúgio em nosso país. E eu gosto muito desse livro, desse filme, é bem bacana.